Durante milhões de anos, os dinossauros foram os verdadeiros donos da Terra. Caminharam, correram e rugiram sobre continentes que já não existem tal como os conhecemos. Deixaram pegadas em pântanos, desertos e florestas e dominaram quase todos os ecossistemas do seu tempo. Mas a sua história não começou com um rugido espetacular, e sim com uma longa cadeia de pequenas mudanças, extinções e oportunidades aproveitadas. Muito antes de surgir o primeiro dinossauro, outros animais prepararam o cenário. Antigos tetrápodes que saíram da água, os primeiros amniotas, os sauropsídeos e, por fim, os arcossauros. Este documentário percorrerá esse caminho profundo no tempo, desde a Terra anterior aos dinossauros até o aparecimento dos seus primeiros representantes e a diversificação das grandes linhagens que os tornaram uma das formas de vida mais bem-sucedidas da história do planeta. Um planeta antes dos dinossauros, clima, continentes e vida prévia. Muito antes de o primeiro dinossauro deixar uma marca na lama, a Terra já havia atravessado várias eras de transformação profunda. Há mais de 350 milhões de anos, durante o Carbonífero, vastas florestas de fetos arborescentes, licopódios gigantes e cavalinhas formavam selvas pantanosas que cobriam grande parte dos continentes. O ar continha mais oxigênio do que hoje, o que permitia que insetos e artrópodes atingissem tamanhos impressionantes. Libélulas com asas de quase 1 metro e milípedes do comprimento de uma pessoa avançavam entre a vegetação. Nesses ambientes úmidos, diversificavam-se os primeiros tetrápodes, vertebrados de 4 membros descendentes de peixes de barbatanas lobadas, que começavam a colonizar firmemente a terra firme. Com o passar do tempo, alguns desses tetrápodes desenvolveram uma inovação decisiva: o ovo amniótico. Esse tipo de ovo, protegido por várias membranas e capaz de conservar um pequeno oceano privado em torno do embrião, permitiu tornar a reprodução independente de charcos e rios. Assim, separaram-se 2 grandes linhas: os sinapsídeos, antepassados distantes dos mamíferos, e os sauropsídeos, que mais tarde dariam origem aos répteis, às aves e, muito depois, aos dinossauros. Durante grande parte do final do Carbonífero e do início do Pérmico, os sinapsídeos dominaram os ecossistemas terrestres, enquanto os primeiros répteis ainda eram pequenos e discretos. Paralelamente, o planeta mudava de forma. As placas tectônicas empurravam lentamente os continentes até os fundirem numa única massa gigantesca, a Pangeia. Este supercontinente estendia-se quase de polo a polo e era rodeado por um oceano global, a Pantalassa. O seu interior ficava muito afastado da influência moderadora do mar, o que gerava contrastes extremos. Verões abrasadores, invernos frios, longas estações secas interrompidas por tempestades violentas. Nas costas e nas regiões próximas do grande mar de Tétis, em contrapartida, o clima era mais ameno e úmido. No final do Pérmico, a vida em terra firme parecia estabelecida. Os grandes sinapsídeos, alguns com espetaculares cristas dorsais, ocupavam o papel de grandes herbívoros e predadores. Répteis de vários tipos distribuíam-se pelos ecossistemas e os mares albergavam recifes complexos e uma enorme diversidade de invertebrados e peixes. Mas essa aparente estabilidade escondia tensões profundas. Na região que hoje corresponde à Sibéria, uma atividade vulcânica colossal libertou, durante centenas de milhares de anos, quantidades enormes de dióxido de carbono e outros gases. A atmosfera aqueceu, os oceanos acidificaram-se, os padrões de chuva alteraram-se. O equilíbrio ecológico começou a vacilar. Há cerca de 252 milhões de anos, ocorreu a maior catástrofe biológica conhecida, a extinção em massa do Pérmico-Triássico, a Grande Mortandade. Em poucos milhões de anos, desapareceram cerca de 70% das espécies terrestres e até 80% a 90% das marinhas, incluindo grupos inteiros que existiam no planeta há centenas de milhões de anos. Os grandes sinapsídeos dominantes colapsaram, muitas florestas desapareceram, os recifes desfizeram-se e vastas regiões ficaram quase desprovidas de vida complexa. Os rios mudaram de curso, os solos sofreram erosão e as costas encheram-se de sedimentos arrastados do interior ressequido da Pangeia. O início do Triássico foi um mundo de sobreviventes. Em terra, as paisagens mostravam grandes extensões de solos nus, intercaladas com pradarias de fetos resistentes e coníferas dispersas.
Em muitos lugares, os depósitos de carvão desapareceram por algum tempo, sinal de que as florestas densas demoraram a recuperar. Entre a vegetação esparsa, pequenos vertebrados lutavam para ocupar os nichos vazios. Alguns eram anfíbios temnospôndilos que lembravam crocodilos de corpo largo e olhos salientes à superfície da água. Outros eram sinapsídeos de tamanho médio, como o Lystrosaurus, um herbívoro robusto de bico córneo que se tornou um dos animais mais comuns do início do Triássico. Nesse cenário empobrecido, porém, os sauropsídeos também prosperavam, especialmente um grupo de diápsidos que começava a diversificar-se, os arcossauromorfos. Ainda não eram dinossauros, nem sequer arcossauros em sentido estrito, mas representavam a base sobre a qual se construiria, milhões de anos depois, a linhagem dos répteis dominantes do Mesozoico. Enquanto os antigos senhores do Pérmico recuperavam com dificuldade, esses répteis aproveitavam os espaços livres, experimentando diferentes modos de vida: corredores ágeis, predadores semiaquáticos, pequenos insetívoros terrestres. O clima do Triássico inicial era severo. O interior da Pangeia tornava-se quente e árido, com grandes desertos e rios sazonais que podiam transbordar violentamente e depois desaparecer. Nas regiões costeiras e próximas de Tétis, por outro lado, atuavam monções intensas, estações de chuvas torrenciais seguidas de períodos secos. Esse padrão gerava paisagens em mosaico, com faixas de florestas de coníferas, planícies fluviais, lagos temporários e dunas que se moviam lentamente com o vento. Cada um desses ambientes oferecia oportunidades diferentes às espécies que conseguiam adaptar-se rapidamente. A recuperação dos ecossistemas não foi imediata. Durante vários milhões de anos, a biodiversidade manteve-se baixa e os sistemas ecológicos eram frágeis, suscetíveis a novas crises climáticas ou químicas. No entanto, essa mesma instabilidade abriu a porta a uma vaga de radiações evolutivas. Animais que no Pérmico tinham ocupado nichos secundários começaram a experimentar novas estratégias. Mudanças na postura, na forma dos crânios, na dieta e na reprodução. Cada inovação anatômica que oferecia uma vantagem mínima podia marcar a diferença entre a extinção ou a expansão por continentes inteiros. Neste mundo de contrastes, a história dos dinossauros ainda não tinha começado, mas todas as peças já estavam sobre o tabuleiro. A existência de um único supercontinente ligava regiões distantes, permitindo que espécies bem-sucedidas se dispersassem a uma escala quase global. O clima quente, embora extremo, oferecia longas estações de crescimento vegetal em muitas latitudes e, acima de tudo, a grande extinção tinha eliminado muitos concorrentes dominantes, deixando ecossistemas cheios de nichos vazios. Nesse cenário, os descendentes daqueles discretos saurópsidos do Carbônico e dos diápsidos que resistiram à grande mortandade teriam a oportunidade de se transformar em algo completamente novo. Dos primeiros tetrápodes aos saurópsidos, o nascimento da linhagem reptiliana. Muito antes de existirem dinossauros ou mesmo répteis reconhecíveis, a linhagem que lhes daria origem começou na água. Durante o Devônico médio e tardio, alguns peixes de barbatanas lobadas desenvolveram ossos robustos nas barbatanas e pulmões primitivos. Eram os tetrapodomorfos, formas intermédias entre peixes e animais de quatro patas, que incluíam criaturas como o Tiktaalik e outros parentes capazes de se apoiar no fundo e erguer a cabeça para fora da água. Ao longo de vários milhões de anos, essas barbatanas transformaram-se em membros com dedos e surgiram os primeiros tetrápodes verdadeiros, capazes de caminhar desajeitadamente na margem, mas ainda ligados a charcos e rios para se reproduzirem. Os primeiros tetrápodes não conquistaram imediatamente a terra firme, antes exploraram-na apenas parcialmente. Tinham corpos alongados, caudas poderosas e cabeças largas com uma mistura de características aquáticas e terrestres. Muitos conservavam brânquias em estado juvenil e necessitavam de ambientes úmidos para não secarem. Os seus ovos, rodeados apenas por uma fina camada gelatinosa, tinham de ser depositados na água, tal como os dos anfíbios atuais. Isto limitava os seus movimentos. Podiam penetrar em florestas pantanosas e margens lamacentas, mas não se afastar demasiado das zonas encharcadas. O passo seguinte, decisivo para a origem dos dinossauros, não foi uma mudança na pata ou no crânio, mas uma revolução silenciosa na forma de proteger os embriões.
Nas florestas do Carbônico tardio, entre fetos gigantes e troncos caídos, pequenos vertebrados começaram a experimentar uma inovação que mudaria a história da vida: o ovo amniota. Este ovo incorporava várias membranas internas e um saco cheio de líquido que criava um microaquário portátil para o embrião. Graças a esta estrutura, já não era indispensável regressar ao charco para se reproduzir. Os ovos podiam ser enterrados no solo úmido, escondidos entre a folhada ou depositados sobre bancos de musgo longe da água. Assim surgiram os primeiros amniotas, há cerca de 350 milhões de anos, vertebrados plenamente terrestres no seu ciclo de vida. A partir desse ponto, a árvore evolutiva bifurcou-se em duas grandes linhas que seguiriam caminhos muito distintos. Por um lado, os sinápsidos, que com o tempo dariam origem aos mamíferos. Por outro, os saurópsidos, antepassados dos répteis e de todas as formas que costumamos associar ao reino dos répteis, incluindo a linhagem dos futuros dinossauros. A principal diferença entre ambos os grupos encontrava-se no crânio. Os sinápsidos apresentavam uma única abertura atrás da órbita ocular para a inserção dos músculos mandibulares, enquanto os saurópsidos desenvolveram outras configurações, desde crânios sem aberturas até formas com duas fenestras temporais, típicas dos diápsidos. Durante grande parte do Pérmico, o equilíbrio do poder terrestre inclinou-se para os sinápsidos. Os chamados pelicossauros e depois os terápsidos mais avançados tornaram-se os grandes herbívoros e predadores dos ecossistemas da época. Alguns atingiram tamanhos enormes, com dentes de sabre, cristas dorsais ou crânios maciços adaptados a triturar vegetação dura. Ocuparam uma variedade de nichos, desde caçadores ágeis até pastadores volumosos, e dominaram as planícies e florestas da Pangeia. Entretanto, os saurópsidos permaneceram, em aparência, em segundo plano, pequenos e discretos, mas acumulando lentamente as suas próprias inovações. Os primeiros saurópsidos que reconhecemos no registro fóssil não eram gigantes nem espetaculares. Eram animais de tamanho modesto, com corpos alongados, caudas longas e patas relativamente curtas. Formas como Rilônomos e outros répteis primitivos exploravam o solo das florestas carboníferas, alimentando-se de insetos e pequenos invertebrados. Alguns viviam em tocas, outros escalavam a vegetação baixa. No limite entre anfíbios avançados e estes répteis primitivos, surgem fósseis como Westlotiana ou Casineria, que ilustram o quão difusa foi a passagem de tetrápode dependente da água para amniota plenamente terrestre. Com o tempo, dentro dos sauropsídeos, formaram-se duas tendências principais. Uma agrupava répteis de crânio relativamente maciço, aos quais a tradição chamou anápsidos. A outra correspondia aos diápsidos, com duas aberturas temporais de cada lado do crânio. Entre esses diápsidos iniciais, encontravam-se os antepassados da maioria dos répteis posteriores, lagartos, serpentes, crocodilos, formas marinhas extintas e, mais tarde, os dinossauros e as aves. A arquitetura do crânio não apenas tornava a cabeça mais leve, como também permitia a inserção de músculos mais potentes e variados, favorecendo mordidas mais eficazes e uma maior diversidade de dietas. Enquanto os sinápsidos avançados se tornavam semelhantes a mamíferos e ocupavam o topo de muitos ecossistemas, os sauropsídeos desenvolviam outras vantagens. A sua pele coberta por escamas resistentes reduzia a perda de água, e a forma de excretar resíduos nitrogenados sob a forma de ácido úrico permitia-lhes conservar líquidos em ambientes mais secos. Os seus ovos, protegidos por membranas e, em muitos casos, por cascas mais firmes, resistiam melhor à dessecação e podiam ser enterrados ou escondidos em solos menos úmidos. Num planeta que se tornava mais quente e árido em amplas regiões, essas adaptações revelaram-se cruciais para a sua expansão. Perto do final do Pérmico e no início do Triássico, os sauropsídeos diápsidos começaram a diversificar-se em múltiplas linhagens, algumas marinhas, outras terrestres, outras semiaéreas. Ainda não eram arcossauros, muito menos dinossauros, mas nesses pequenos répteis de aspecto humilde já se insinuavam os planos corporais que dominariam o Mesozoico.
Posturas um pouco mais elevadas, membros mais robustos, crânios leves mas fortes e uma fisiologia adaptada a climas extremos preparavam, quase sem que o mundo notasse, o surgimento de um novo grupo. A ascensão dos arcossauros, os governantes do Triássico. Após a grande mortandade do final do Pérmico, o mundo entrou no Triássico como um paciente em lenta convalescença. Os ecossistemas haviam ficado empobrecidos e dominados por alguns poucos sobreviventes resistentes, entre eles certos sinápsidos e uma variedade de pequenos répteis diápsidos. Nesse cenário de solos nus, climas extremos e nichos ecológicos vazios, uma linhagem de répteis começou a diversificar-se quase sem chamar a atenção no início: os arcossauromorfos, precursores dos futuros arcossauros. Os arcossauros, em sentido estrito, surgiram um pouco depois, já no Triássico inicial e médio. Tratava-se de diápsidos especializados, com crânios modificados que apresentavam novas aberturas ósseas. A fenestra antorbital, situada à frente do olho, e a fenestra mandibular na mandíbula. Essas janelas tornavam o crânio mais leve, permitiam uma musculatura mais eficiente e, em conjunto, davam origem a cabeças relativamente grandes, mas leves, comparáveis em proporção às dos crocodilos atuais. Além disso, muitos arcossauros tinham dentes implantados em alvéolos profundos, o que assegurava uma fixação firme ao dilacerar presas. Outra característica crucial encontrava-se nas patas e na bacia. Em vez de manter uma postura completamente estendida para os lados, como a dos lagartos modernos, muitos arcossauros desenvolveram membros mais verticais colocados parcialmente sob o corpo. Essa postura permitiu-lhes caminhar e correr com mais eficiência, reduzir o gasto energético e sustentar corpos maiores. No fêmur, formou-se uma proeminência chamada quarto trocânter, ponto de ancoragem de potentes músculos da cauda e das pernas que impulsionavam o animal para a frente. Essas mudanças, subtis no início, acabaram por conferir aos arcossauros uma clara vantagem locomotora em relação a outros répteis e sinápsidos atrasados. O clima do Triássico jogou a seu favor. O interior da Pangeia, vasto e afastado do mar, experimentava temperaturas elevadas e uma aridez acentuada. Desertos estendiam-se por milhares de quilômetros, interrompidos por bacias fluviais e oásis temporários. Nas regiões costeiras e próximas do mar de Tétis, pelo contrário, reinavam monções intensas com estações de chuvas torrenciais. Num planeta assim, a pele escamosa resistente à dessecação, a excreção de ácido úrico que poupava a água e os ovos bem protegidos deram aos arcossauros uma vantagem fisiológica sobre muitos sinápsidos, mais dependentes de ambientes úmidos. Enquanto a diversidade de grandes sinápsidos diminuía, os arcossauros começaram a preencher os espaços disponíveis. No início, as suas formas eram modestas, animais de tamanho médio, com corpos alongados, caudas musculosas e patas já algo elevadas. Alguns moviam-se perto da água, outros percorriam planícies fluviais, outros espreitavam entre a vegetação rala das planícies triássicas. Mas em poucos milhões de anos, esse grupo fragmentou-se em dois grandes ramos que marcariam a história posterior: a linha dos pseudosúquios, antepassados dos crocodilos, e a linha Avemetatarsalia, que acabaria por dar origem aos dinossauros e aos pterossauros. Os pseudosúquios, também chamados crurotarsos, devido à estrutura particular do tornozelo, exploraram uma enorme variedade de estilos de vida. Houve formas blindadas e herbívoras, como os aetossauros, que lembravam vagamente tatus gigantes com placas ósseas no dorso. Houve predadores robustos de crânio maciço, como os rauissúquios, que atingiam tamanhos comparáveis ou superiores aos dos primeiros dinossauros e caminhavam sobre patas fortes e algo erguidas. Também houve formas semiaquáticas semelhantes em ecologia aos crocodilos atuais, que espreitavam em rios e lagos à espera das suas presas. Essa diversidade fez dos pseudosúquios os grandes protagonistas do Triássico Médio em muitos ecossistemas. O outro ramo, o Avemetatarssaliano, seguiu um caminho diferente. Nele se agruparam animais com tornozelos mais rígidos, com um tipo de articulação que favorecia um movimento mais direto do pé para frente e para trás. Esse design, menos flexível lateralmente mas mais estável, preparou o terreno para corredores eficientes e, com o tempo, para o voo.
Deste linhagem surgiriam os primeiros pterossauros, répteis capazes de bater as asas e planar sobre costas e lagoas, e também os dinosauriformes, parentes próximos dos futuros dinossauros. No Triássico Médio, porém, esses animais ainda eram pequenos, ágeis e pouco espetaculares em comparação com os grandes predadores pseudo-suquídeos. Em muitos sítios triássicos foram encontradas pegadas que mostravam essa nova maneira de andar. Rastros de 3 dedos bem marcados, passos relativamente alinhados, quase sem arrasto da cauda, indicavam animais que se moviam com a coluna mais elevada e uma passada eficiente. Algumas dessas pegadas pertenciam a arcosáurios primitivos que ainda não eram dinossauros, mas já apresentavam o estilo de locomoção que mais tarde associaríamos a eles. Essas pegadas, preservadas em antigos leitos de rios e planícies de inundação, registravam o momento em que os répteis dominantes começaram a se mover de forma diferente do resto do mundo animal. À medida que o Triássico Médio e Tardio avançava, os arcosáurios se tornaram o grupo dominante na maioria dos ecossistemas terrestres. Os pseudosuquídeos ocuparam grande parte do papel de grandes predadores e herbívoros blindados, enquanto o ramo avemetatarsaliano começou a diversificar em pequenos carnívoros e onívoros de passo ágil. Nos céus, os pterossauros recém-aparecidos exploravam uma nova nicho totalmente: o domínio do ar com asas membranosas. Nos rios e lagoas, outros arcosáurios semiaquáticos espreitavam abaixo da superfície. Pela primeira vez desde a extinção em massa do Permiano, os ecossistemas pareciam novamente cheios, transbordando formas distintas que competiam, caçavam, pastavam e se escondiam. Por trás dessa explosão de diversidade estava uma combinação poderosa: anatomia flexível, fisiologia resistente e um planeta que oferecia tanto desafios quanto oportunidades. Os arcosáurios suportavam melhor a seca e o calor, caminhavam e corriam com eficiência e podiam organizar seus corpos para diferentes dietas e estratégias de vida. Em apenas algumas dezenas de milhões de anos, passaram de uma linhagem de répteis a se tornar os verdadeiros governantes do Triássico. Dentro desse grupo, quase ocultas entre seus parentes maiores e mais vistosos, começaram a surgir formas cada vez mais próximas do molde do que chamaríamos de dinossauro. Antes dos dinossauros, os primeiros dinosauriformes e o caso do espondilosoma. Quando os arcosáurios já haviam se tornado atores principais do Triássico, a linhagem que levaria aos dinossauros começou a se delinear quase silenciosamente. Entre os muitos répteis dominantes daquela época surgiram formas esbeltas, de pernas longas e passos leves, que ainda não eram dinossauros, mas também não eram simples arcosáurios generalistas. Eram os dinosauriformes, um grupo que incluía os dinossauros e seus parentes mais próximos, todos pertencentes ao ramo avemetatarsaliano, o mesmo que acabaria dando origem também aos pterossauros. Os dinosauriformes eram reconhecidos por uma combinação de características no esqueleto: membros posteriores longos e delgados, tornozelos rígidos adaptados à corrida, cintura pélvica reforçada e, em muitos casos, postura claramente ereta. A maioria eram animais pequenos ou médios, com corpos leves e caudas que funcionavam como contrapeso. Viviam nas planícies fluviais e florestas abertas da Pangeia, aproveitando a abundância de pequenos vertebrados, insetos e plantas nos ecossistemas que se recuperavam após a grande extinção do Permiano. Essas formas iniciais já mostravam o estilo de vida ativo que associamos a muitos dinossauros, embora ainda conservassem detalhes anatômicos mais primitivos. Dentro desse conjunto, destacaram-se 2 grandes famílias não dinossáuricas que ajudam a entender essa etapa intermediária: os Lagerpétidos e os Silesaurídeos. Os primeiros, como o Lagerpeton, eram animais pequenos, com patas traseiras extremamente longas, provavelmente corredores ágeis que perseguiam insetos e presas diminutas. Seu esqueleto sugeria um estilo de vida muito ativo, talvez com saltos frequentes e deslocamentos rápidos entre a vegetação baixa. Estudos recentes indicaram que esses lagerpétidos estavam muito próximos da origem dos pterossauros, o que ressalta a complexidade da rede de parentesco em torno da linha dos dinossauros. Os silesaurídeos, por outro lado, representavam outra solução evolutiva. Eram dinosauriformes geralmente maiores, de corpo mais robusto e tendência ao quadrupedismo.
Gêneros como Silesaurus, na Polônia, ou formas similares na África e América do Sul apresentavam crânios baixos, dentições adaptadas para triturar vegetação ou alimentos mistos e cinturas pélvicas sólidas. Ecologicamente funcionavam como herbívoros ou onívoros de médio porte e, em alguns casos, alcançavam dimensões comparáveis ou superiores aos primeiros dinossauros verdadeiros, com ampla distribuição no Triássico tardio. Esses dinosauriformes não dinossáuricos dividiam seus papéis nos ecossistemas triássicos. Alguns corriam entre a vegetação caçando insetos ou pequenos vertebrados, outros pastavam brotos e samambaias nas margens dos rios, e outros combinavam ambas as estratégias. Seus ossos aparecem em formações como Chañares, na Argentina, e em vários sítios de Gondwana, onde conviviam com outros arcosáurios carnívoros maiores e com sinápsidos que resistiam ao declínio. O registro fóssil desses locais mostra uma comunidade em transição, na qual o molde dinossáurico se formava peça por peça a partir de experimentos evolutivos paralelos. Neste contexto, entra em cena o espondilosoma, um animal enigmático cujos restos fragmentários foram encontrados na parte inferior da Formação Santa Maria, no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Viveu em meados do Triássico, há cerca de 240 a 230 milhões de anos, em uma paisagem de planícies fluviais e florestas dispersas próximas ao atual Geoparque Paleorrota. O material conhecido inclui vértebras cervicais, dorsais e sacrais, parte dos cintos, fragmentos de húmero e fêmur e alguns dentes, suficientes para identificá-lo como um arcossauro avançado da linha Avemetatarsaliana, mas não o bastante para classificá-lo com facilidade. A história do espondilosoma reflete a dificuldade de traçar uma fronteira clara entre antes dos dinossauros e dinossauro propriamente dito. Quando foi descrito originalmente, interpretou-se como um dinossauro prosaurópode, ou seja, um parente inicial dos grandes saurópodes de pescoço longo. Mais tarde, com a descoberta do dinossauro basal Staurikosaurus na mesma região, alguns pesquisadores viram no espondilosoma um possível parente próximo, talvez outro sauríschio primitivo. Posteriormente, outros especialistas questionaram essa ideia e propuseram que, na verdade, se tratava de um hauisuchiano, um grande predador da linhagem crocodiliana, baseado em certos traços das vértebras e da pelve. As discussões continuaram por décadas. Análises mais recentes indicaram que o espondilosoma carecia de vários traços considerados característicos dos dinosauriformes e dos dinossauros. Não apresentava um pescoço fortemente em S, com protuberâncias ósseas especiais ou epifíses nas vértebras cervicais, nem uma crista deltopectoral claramente deslocada para a parte distal do húmero, características típicas dos dinossauros primitivos. Em contrapartida, mostrava um conjunto de traços que também surgiam em outros arcossauros não dinosaurianos, como articulações vertebrais adicionais e 3 vértebras sacrais, elementos que complicavam sua posição exata. O ponto de virada mais importante ocorreu com a descrição de um novo grupo de arcossauros, os afanosáurios. Comparando o espondilosoma com formas como Teleocrater e outros fósseis triássicos, vários pesquisadores concluíram que todos compartilhavam uma série de traços comuns e formavam um clado próprio, a Afanosauria, situado na linhagem Avemetatarsaliana, muito próximo da base que leva aos dinossauros e pterossauros. Segundo esse esquema, o espondilosoma não seria nem um dinossauro nem um parente direto imediato, mas um primo, um pouco mais basal, que vivia logo antes de o plano corporal dos dinossauros ficar claramente definido. Essa posição intermediária torna o espondilosoma uma peça-chave para entender como o corpo dos dinossauros se montou. Seus ossos mostram uma mistura de características primitivas e derivadas. Uma pelve e vértebras sacrais mais próximas das dos grandes arcossauros do Triássico, combinadas com proporções dos membros e detalhes no esqueleto que se alinham melhor com a linha dos Avemetatarsalianos. É um exemplo clássico de mosaico evolutivo, onde diferentes partes do corpo avançam em ritmos distintos em direção ao design que se consolidará em grupos mais derivados. No conjunto, o mundo dos dinosauriformes e de formas como o espondilosoma era um laboratório evolutivo em plena efervescência.
Pequenos corredores bípedes, quadrúpedes herbívoros de corpo baixo, predadores médios e afanossáurios de anatomia intermediária compartilhavam o mesmo cenário geológico e climático, testando variações sobre um mesmo tema. Corpos leves, patas eretas, tornozelos rígidos e estilos de vida mais ativos. Entre eles, certas linhagens começaram a reunir, por acaso e seleção natural, o pacote completo de traços que definiria os dinossauros verdadeiros. A origem dos dinossauros verdadeiros, Nyasasaurus, Eoraptor e os pioneiros. Em algum momento do Triássico Médio e Tardio, entre os dinosauriformes que corriam pelas planícies da Pangeia, o limite foi completamente cruzado. Certos animais deixaram de ser simples parentes próximos e se tornaram dinossauros verdadeiros. O problema para a ciência era que esse salto não ficou marcado por um fóssil perfeito, mas por fragmentos dispersos, ossos isolados e restos incompletos. A partir deles, os paleontólogos tiveram que reconstruir quais traços definiam um dinossauro e quem podia reivindicar o título de primeiro representante dessa linhagem. Os dinossauros se diferenciavam dos demais arcossauros por uma combinação de características esqueléticas. Uma pelve com acetábulo perfurado, aberto para dentro, pelo menos 3 vértebras sacrais fusionadas para sustentar melhor a pelve. Uma crista deltopectoral longa no húmero para fixar músculos poderosos do braço. E membros posteriores configurados para uma postura totalmente ereta. Nenhuma dessas características isoladamente era suficiente. O importante era o pacote completo. E precisamente nessa fronteira tênue entre os que reuniam quase todos esses detalhes e os que os tinham apenas parcialmente, situavam-se os fósseis mais antigos. Nas planícies que hoje correspondem à Tanzânia, há cerca de 240 milhões de anos, estendia-se uma paisagem de rios sinuosos, florestas abertas de coníferas e clareiras lamacentas onde se acumulavam sedimentos vermelhos. Nesses depósitos, conhecidos como Manda Beds, encontraram-se as peças de um quebra-cabeça crucial, fragmentos de vértebras, parte da cintura e um húmero robusto pertencentes a um animal chamado Nyasasaurus parringtoni. O estudo detalhado desse húmero revelou uma crista deltopectoral alongada, muito parecida com a dos dinossauros posteriores, e certas proporções das vértebras sugeriam uma região sacral reforçada. Pela idade, o Nyasasaurus parecia antecipar-se cerca de 10 a 15 milhões de anos aos dinossauros inequívocos conhecidos até então. Durante algum tempo, muitos o consideraram o candidato mais forte a dinossauro mais antigo. No entanto, as evidências continuavam fragmentárias. Algumas revisões posteriores apontaram que a idade exata dos estratos de Manda poderia ser um pouco mais jovem do que se pensava e que, se assim fosse, a diferença temporal em relação a outros dinossauros primitivos seria reduzida. Além disso, certos detalhes do esqueleto podiam ser interpretados como próprios de um dinosauriforme muito próximo da dinossauria, mas ainda fora do grupo. Assim, o Nyasasaurus permaneceu numa espécie de limbo científico. Para alguns, o dinossauro mais antigo confirmado. Para outros, um parente próximo que demonstrava que o corpo de dinossauro já estava quase completo no Triássico Médio. O que parecia claro era o cenário geral. Os registros mais antigos de dinossauros confirmados estavam concentrados em Gondwana, a metade sul da Pangeia, especialmente na América do Sul e no sul da África. Nestas regiões, as bacias vulcânicas e fluviais do Triássico Tardio acumularam camadas de cinzas e sedimentos que hoje permitem datar os fósseis com precisão. Entre elas, a formação Ixigualasto, no noroeste da Argentina, tornou-se uma janela excepcional para o momento em que os dinossauros passaram de novidade evolutiva à parte estável dos ecossistemas. Ixigualasto, há cerca de 231 milhões de anos, era um vale de rios entrelaçados, inundações periódicas e solos vulcânicos frescos. Florestas de coníferas e samambaias arbóreas cresciam nos terraços mais altos. Nas planícies baixas, extensos barriais e depósitos de cinzas recebiam restos de animais arrastados pelas enchentes. Ali coexistiam sinápsidos herbívoros, grandes arcossauros predadores, pequenos répteis e, misturados entre eles, alguns dos dinossauros mais antigos conhecidos. Entre esses pioneiros destacou-se um animal do tamanho de um cão grande, corpo esbelto e cauda longa, Eoraptor lunensis.
O Eoraptor media pouco mais de 1 metro de comprimento e pesava talvez cerca de 10 quilos. Caminhava sobre as patas traseiras com braços relativamente curtos, mas providos de mãos com garras afiadas. Seu crânio, leve e cheio de aberturas, combinava dentes curvos e serrilhados na frente, próprios de carnívoros com dentes mais rombos e em forma de lâmina atrás, semelhantes aos de alguns herbívoros primitivos. Essa mistura levou a interpretá-lo como um onívoro oportunista, capaz de aproveitar tanto pequenos vertebrados como insetos e plantas macias. Anatomicamente, o Eoraptor se encaixava em muitos aspectos na ideia de dinossauro basal: quadril saurísqueo, membros traseiros longos, sacro reforçado, tornozelos rígidos e uma cauda que funcionava como contrapeso. Não é por acaso que vários paleontólogos o consideraram durante anos uma aproximação ao morfotipo ancestral dos dinossauros, o esqueleto que melhor resumiria o ponto de partida comum antes que os diferentes ramos se especializassem. No entanto, sua posição exata na árvore também foi objeto de debate. Primeiro foi classificado como um terópode primitivo, depois como um sauropodomorfo basal, e mais tarde algumas análises o situaram simplesmente perto da base de Saurischia, em um ramo muito próximo da separação entre terópodes e saurópodes. Junto ao Eoraptor surgiu outro protagonista-chave, Herrerasaurus ischigualastensis. Maior e claramente carnívoro, este dinossauro alcançava cerca de 3 metros de comprimento, com patas traseiras fortes para a corrida e braços relativamente longos terminados em mãos com grandes garras curvas. Seu crânio, mais robusto, possuía dentes afiados e serrilhados, capazes de rasgar carne com eficiência. Tudo em sua anatomia sugeria um predador ágil, que possivelmente se alimentava de grandes sinápsidos herbívoros e outros répteis que compartilhavam o vale. Durante décadas, o Herrerasaurus foi quase um enigma. Alguns especialistas o viam como um terópode inicial, outros como um sauríschio basal que se separou antes da divisão entre terópodes e saurópodes. E houve até quem o considerasse tão primitivo que ficava fora de Saurischia e Ornithischia. Estudos mais recentes, que revisaram em detalhe seu crânio, suas vértebras e a estrutura da pelve, tendem a colocá-lo dentro de Saurischia, muito próximo da base dos terópodes, embora mantendo um conjunto de traços próprios. Essa mistura de características avançadas e primitivas reflete o caráter caótico do experimento evolutivo dos primeiros dinossauros. Entre o Eoraptor, o Herrerasaurus e outros dinossauros primitivos de Ischigualasto e formações similares, como Eodromaeus e os primeiros sauropodomorfos do Brasil e da Argentina, desenhava-se um padrão claro. Cerca de 231 milhões de anos atrás, os dinossauros já se haviam diversificado em várias linhas. Havia pequenos onívoros leves, carnívoros médios e esbeltos e herbívoros iniciais que começavam a experimentar com pescoços um pouco mais longos e corpos mais volumosos. Ainda não eram os gigantes do Jurássico nem os enormes predadores do Cretáceo, mas a árvore já estava dividida em ramos reconhecíveis. Apesar disso, no Triássico tardio, os dinossauros ainda eram atores secundários em muitos ecossistemas. Os grandes pseudosuquídeos e outros arcossauros ainda ocupavam grande parte dos nichos de predadores e herbívoros dominantes. Os dinossauros pioneiros movimentavam-se entre eles como recém-chegados, menores, mais rápidos, testando estratégias que naquele momento não pareciam revolucionárias. Mas sua combinação de postura ereta, esqueletos leves, crescimento rápido e certa flexibilidade na dieta os preparava para aproveitar qualquer mudança brusca no ambiente. Como se construiu um dinossauro? Inovações anatômicas e estilo de vida. Quando os primeiros dinossauros surgiram no final do Triássico, não foram definidos por uma única característica espetacular, mas por um conjunto de mudanças anatômicas que, combinadas, os separaram dos demais arcossauros. Os ossos contaram essa história em silêncio. Vértebras fundidas, quadris perfurados, cristas musculares exageradas. Cada detalhe, isoladamente, poderia existir em outros grupos. Juntos, formaram a receita que tornava um dinossauro algo distinto. Uma das mudanças-chave estava na pelve. Na maioria dos arcossauros, a cavidade onde o fêmur se articulava era fechada, um simples espaço ósseo. Nos dinossauros, essa cavidade abriu-se.
O acetábulo foi perfurado, deixando um arco ósseo com uma janela para o interior. Esse design permitia que a cabeça do fêmur se orientasse diretamente para cima, de modo que as pernas ficavam posicionadas verticalmente sob o corpo, não para os lados. A postura tornou-se completamente ereta. Essa postura ereta combinou-se com uma reorganização profunda da coluna próxima ao quadril. Os dinossauros fundiram pelo menos 3 vértebras sacrais que se articulavam com a pelve, gerando uma base rígida para sustentar o peso do corpo e transmitir a força das pernas para o tronco. Esse bloco sacral funcionou como uma plataforma sólida para a locomoção, crucial tanto para corredores ágeis quanto para os gigantes de pescoço longo que viriam depois. Outra peça fundamental estava nos membros. O fêmur dos primeiros dinossauros apresentava uma proeminência bem desenvolvida, o quarto trocânter, que servia como ponto de fixação para músculos potentes da cauda e da perna. Isso indicava musculatura traseira preparada para impulsos fortes e passadas longas. No húmero, a crista deltopectoral alongou-se, oferecendo uma ampla superfície para a inserção dos músculos do ombro e do braço. Mesmo em espécies pequenas, esses detalhes denunciavam corpos preparados para movimento ativo. O tornozelo também contava parte da história. Enquanto em muitos arcossauros a articulação permitia certo movimento de torção lateral, nos dinossauros tornou-se mais rígida e alinhada. O pé movia-se quase exclusivamente para frente e para trás, como uma dobradiça, favorecendo uma corrida eficiente. Os metatarsos alongaram-se e tenderam a se organizar em uma disposição quase pé de ave, com 3 dedos principais sustentando o peso. Tudo isso reduziu o balanço lateral e aumentou a estabilidade em altas velocidades. A cauda cumpria dupla função. Por um lado, servia como contrapeso para o tronco e o pescoço, permitindo que o corpo se mantivesse equilibrado sobre as pernas traseiras em muitas espécies bípedes. Por outro lado, abrigava parte da musculatura que impulsionava as pernas conectada ao fêmur pelo quarto trocânter. Nos primeiros dinossauros, a cauda era longa, rígida na metade anterior e flexível na ponta, combinando estabilidade e capacidade de manobra. No crânio, os primeiros dinossauros exibiam uma combinação de leveza e força. As múltiplas janelas ósseas reduziam o peso da cabeça, enquanto cristas e rugosidades serviam para ancorar músculos mandibulares potentes. Muitos apresentavam dentes implantados em alvéolos profundos, cônicos e serrilhados nos carnívoros, em forma de lâmina em herbívoros e onívoros. Essa dentição especializada permitia cortar carne, capturar insetos ou triturar vegetação, dependendo do grupo, e antecipava a enorme diversidade de dietas que exibiriam mais tarde. Além dos ossos, outros indícios sugeriam que os dinossauros possuíam metabolismo mais ativo que muitos répteis contemporâneos. A análise microscópica de seus ossos revelou tecidos de crescimento rápido, vasos sanguíneos abundantes e padrões de deposição similares aos de animais de sangue quente atuais. Embora não houvesse consenso absoluto sobre se eram completamente endotérmicos, parecia claro que cresciam rapidamente e mantinham um nível elevado de atividade, coerente com corpos projetados para correr, caçar ou fugir constantemente. Alguns grupos também apresentaram sinais de sistema respiratório avançado. Em vários dinossauros foram encontrados ossos ocos e cavidades internas possivelmente relacionadas a sacos aéreos, estruturas semelhantes às que as aves usam hoje para ventilar seus pulmões de forma eficiente. Confirmado nos primeiros representantes, esse recurso teria dado aos dinossauros grande capacidade para esforços prolongados e sobrevivência em climas quentes com menor risco de superaquecimento. O estilo de vida que emergiu de todas essas inovações foi o de animais ativos, móveis, capazes de percorrer grandes distâncias em busca de alimento ou abrigo. No final do Triássico, muitos dinossauros primitivos eram de pequeno a médio porte, corredores ágeis que se movimentavam em ambientes instáveis, entre rios que periodicamente transbordavam e florestas de coníferas dispersas. Alguns caçavam, outros misturavam carne e insetos com plantas tenras, e outros começaram a se especializar em uma dieta predominantemente herbívora. A reprodução baseou-se no ovo amniótico herdado dos ancestrais, mas os dinossauros começaram a mostrar comportamentos que sugeriam certo cuidado com os ninhos, ao menos em grupos posteriores.
Estruturas fossilizadas de ninhos, ovos agrupados e filhotes associados a adultos em etapas mais tardias do Mesozoico indicaram que o pacote dinossauro incluía não apenas ossos e músculos, mas também estratégias de cuidado parental que aumentavam as chances de sobrevivência das novas gerações. Em conjunto, essas características fizeram com que os dinossauros ocupassem uma zona intermediária entre os répteis típicos e os mamíferos em termos de atividade e metabolismo. Não eram simples lagartos gigantes, mas arcosaurianos altamente especializados, anatômica e funcionalmente otimizados para se mover, crescer rapidamente e responder a um mundo instável. Quando uma nova crise global atingiu os ecossistemas no final do Triássico, esse design lhes deu uma vantagem decisiva. A partir de então, os principais ramos do grupo, saurópodes, terópodes e ornitisquios, começaram a se separar e explorar caminhos evolutivos próprios que marcariam o restante da era dos dinossauros. A origem dos saurópodes, de pequenos bípedes a gigantes de pescoço longo. Quando os primeiros dinossauros começaram a se diversificar no final do Triássico, um de seus ramos tomou um rumo que acabaria produzindo os maiores animais terrestres de todos os tempos. Esse ramo foi Sauropodomorpha, inicialmente um grupo de dinossauros pequenos, ágeis e, na maioria, bípedes. Depois, os colossos de pescoço e cauda intermináveis que dominaram as paisagens do Jurássico e do Cretáceo. O processo não foi um salto súbito para o gigantismo, mas uma série de etapas graduais, registradas em fósseis que mostravam corpos cada vez mais longos, pescoços mais extensos e estilos de vida cada vez mais focados na herbivoria. Os saurópodes e seus parentes mais próximos compartilhavam origens humildes no sul de Pangeia. Na formação Ischigualasto, no atual noroeste da Argentina, surgiram alguns dos sauropodomorfos mais antigos conhecidos, como Pamphagiaprotus e Cromogisaurus novaci. Viveram há cerca de 231 milhões de anos no Carniano e apresentavam uma mistura de características primitivas e especializadas. Corpos esbeltos, patas traseiras longas, mãos ainda funcionais para manipular objetos e dentes em forma de lâmina que sugeriam uma dieta onívora ou herbívora inicial. O Pamphagia, cujo nome significa aquele que come de tudo, ilustrava bem esse ponto intermediário entre um caçador oportunista e um verdadeiro comedor de plantas. Esses primeiros sauropodomorfos não eram gigantes. Alguns mediam apenas 2 ou 3 metros de comprimento e pesavam o equivalente a um cão grande ou a uma ovelha robusta. Moviam-se principalmente sobre 2 patas, mas seus membros dianteiros eram longos o suficiente para apoiar as mãos no chão quando necessário. Viviam entre florestas de coníferas e samambaias, em vales fluviais onde compartilhavam território com outros dinossauros primitivos, sinápsidos remanescentes e grandes arcosaurianos predadores. Ali ocupavam nichos de herbívoros médios, um papel até então pertencente principalmente a outros grupos. À medida que o Triássico tardio avançava, a linha Sauropodomorpha começou a mostrar tendências claras. Os pescoços alongaram-se, acrescentando vértebras e estilizando as já existentes. Os crânios tornaram-se relativamente pequenos em comparação ao corpo, com focinhos mais estreitos e fileiras de dentes em forma de colher ou lâmina, aptos para arrancar e triturar vegetação fibrosa. O tronco alargou-se, dando espaço para um sistema digestivo volumoso capaz de processar grandes quantidades de plantas pouco nutritivas. Muitas dessas mudanças indicavam uma transição definitiva para a herbivoria. Durante muito tempo, os paleontólogos agruparam essas formas iniciais sob o nome de prosaurópodes, dinossauros como Plateosaurus na Europa, Riojasaurus na Argentina ou Massospondylus na África do Sul. Eram animais com 5 a 8 metros de comprimento, pescoços longos, caudas robustas e corpos relativamente leves para seu tamanho. Provavelmente podiam alternar entre locomoção bípede e quadrúpede, erguendo-se sobre as patas traseiras para alcançar a vegetação alta ou apoiando-se nas 4 extremidades para se deslocar lentamente enquanto pastavam. Estudos posteriores mostraram que não formavam um grupo fechado, mas uma série de graus evolutivos que se aproximavam passo a passo do design dos verdadeiros saurópodes. Nesses prosaurópodes já se via o esqueleto preparando o salto para o gigantismo.
as vértebras cervicais alongavam-se e, em alguns casos, começavam a mostrar depressões e cavidades que, em sauropodomorfos mais avançados, acomodariam sacos aéreos, aliviando o pescoço sem perder resistência. As patas dianteiras tornaram-se proporcionalmente mais longas e robustas, e as mãos tendiam a perder mobilidade nos dedos para se tornar colunas de suporte. O cinturão pélvico e o cinturão escapular tornaram-se mais massivos, capazes de distribuir melhor o peso. No conjunto, o corpo estava se reorganizando de um corredor ágil para um caminhante pesado, de passada lenta, porém poderosa. No final do Triássico, alguns sauropodomorfos experimentaram precocemente tamanhos realmente grandes. Fósseis encontrados na Argentina, como Lessensaurus ou Ingentia prima, mostraram animais que já alcançavam mais de 10 metros de comprimento e várias toneladas de peso, muito antes dos clássicos gigantes do Jurássico. Seus ossos indicavam pescoços robustos, corpos volumosos e membros dianteiros capazes de suportar grande parte do peso, embora talvez ainda não fossem totalmente obrigatoriamente quadrúpedes. O estudo de Ingentia revelou até um padrão de crescimento rápido, com tecido ósseo muito vascularizado, sugerindo que esses sauropodomorfos pioneiros do gigantismo já cresciam a um ritmo notável. Ao cruzar a fronteira entre o Triássico e o Jurássico, a transformação se completou nos primeiros saurópodes verdadeiros, como Vulcanodon ou Isanosaurus. Neles, o pescoço alongou-se ainda mais, as patas dianteiras tornaram-se quase tão longas quanto as traseiras, e as mãos se transformaram em verdadeiras colunas de ossos compactos, com dedos reduzidos e encerrados em um pilar de tecido. O corpo adotou uma postura definitivamente quadrúpede. A linha das costas inclinava-se suavemente do quadril aos ombros e o centro de gravidade deslocou-se para a frente, apoiado sobre um tórax profundo e maciço. Com essas adaptações, os saurópodes puderam explorar um recurso quase ilimitado: a vegetação alta e abundante das florestas do Jurássico. O pescoço permitia-lhes varrer grandes volumes de folhas sem mover demasiado o corpo, enquanto o enorme aparelho digestivo funcionava como uma câmara de fermentação, capaz de extrair energia de plantas duras e pouco nutritivas. O tamanho colossal também atuava como defesa passiva contra a maioria dos predadores. Poucos carnívoros se arriscariam a atacar um animal de dezenas de toneladas sem se expor a ferimentos fatais. Em apenas cerca de 30 milhões de anos, aquela linha de pequenos bípedes ágeis tornou-se o grupo de herbívoros dominante nos ecossistemas continentais. Da América do Sul e da África, os sauropodomorfos expandiram-se por quase todos os continentes, ocupando planícies aluviais, costas de mares interiores e planaltos florestados com rebanhos de gigantes de passo lento e pescoço elevado. A origem dos terópodes, predadores ágeis e ancestrais das aves. Enquanto os primeiros saurópodes experimentavam o caminho do gigantismo, outro ramo dos dinossauros saurísqueos tomou a direção oposta. Corpos leves, esqueletos afinados e especialização cada vez maior na caça ativa. Deste ramo nasceram os terópodes, o grupo que, com o tempo, incluiria desde predadores pequenos, do tamanho de um cão, até colossos como o Tyrannosaurus rex e, por fim, todas as aves. A sua história começou de forma discreta, nos vales fluviais do final do Triássico, entre cinzas vulcânicas e florestas esparsas de coníferas. Entre os fósseis de Ischigualasto, na Argentina, os paleontólogos encontraram um pequeno dinossauro bípedo chamado Eodromaeus. Media pouco mais de 1 metro, tinha pernas traseiras longas, cauda rígida e crânio leve cheio de dentes afiados. Quando foi descrito, muitos investigadores consideraram-no um dos terópodes mais antigos conhecidos, um animal que já mostrava o padrão básico do predador bípedo que dominaria o Mesozoico. Pouco depois, outros sítios revelaram mais exemplares. Na América do Norte surgiu o Coelophysis, um terópode esbelto de 3 a 4 metros de comprimento, com ossos ocos e esqueleto tão leve que lembrava uma versão ampliada de uma ave corredora. As suas pernas traseiras eram finas e musculosas, as mãos tinham garras curvadas e o pescoço flexível sustentava uma cabeça estreita, equipada com dentes cerrados para capturar presas pequenas e médias. A anatomia destes terópodes primitivos deixava clara a sua especialização. Eram obrigatoriamente bípedes,
com 3 dedos principais em cada pé suportando o peso, e um quarto reduzido ou elevado. O fêmur e a tíbia formavam uma alavanca eficiente, e o tornozelo rígido transformava cada passo num impulso direto para a frente. A longa cauda atuava como contrapeso, permitindo mudanças rápidas de direção sem perder o equilíbrio. Durante o Triássico tardio, no entanto, os terópodes não dominaram completamente o cenário. Partilhavam os ecossistemas com grandes predadores da linha dos crocodilianos, como os hauisúquios, e com outros arcossáurios carnívoros que ainda ocupavam muitas das nichos superiores. Essa competição mudou drasticamente há cerca de 201 milhões de anos, quando uma nova crise global, a extinção Triássico-Jurássico, abalou o planeta. Grandes erupções vulcânicas ligadas à província magmática do Atlântico Central libertaram enormes quantidades de gases, alterando o clima e os oceanos. Em terra firme, a consequência foi um corte severo na diversidade de muitos arcossáurios não dinossaureanos. A maioria dos grandes predadores rivais extinguiu-se, enquanto os dinossauros, incluindo os terópodes, atravessaram a fronteira com perdas menores. Isso deixou ecossistemas cheios de nichos vazios e uma enorme oportunidade evolutiva. No Jurássico inicial, os terópodes começaram a expandir-se e a experimentar novos tamanhos e estilos de vida, desde corredores esguios até caçadores de várias toneladas. Neste novo cenário, surgiram formas como o Dilophosaurus na América do Norte ou o Cryolophosaurus na Antártida, terópodes de pescoço relativamente longo, crânios ornamentados com cristas ósseas e corpos que podiam atingir 7 metros. Já não eram pequenos caçadores oportunistas, mas predadores dominantes, capazes de abater grandes herbívoros. Os seus esqueletos mostravam a mesma base que no Coelophysis e no Eodromaeus, mas ampliada. Braços um pouco mais robustos, crânios maiores, vértebras reforçadas e musculatura do quadril adaptada para impulsionar corpos muito mais pesados. Com o tempo, dentro dos terópoda, foram definindo-se grandes ramos. Alguns, como os ceratossauros, mantiveram traços relativamente primitivos e diversificaram-se principalmente em Gondwana. Outros, como os tetanuranos, desenvolveram espinhas neurais altas nas vértebras, braços mais móveis e caudas com maior rigidez proximal, melhorando ainda mais a estabilidade na corrida. Deste tronco tetanurano surgiriam depois os gigantes jurássicos, como o Allosaurus e os tiranossauros do Cretácico tardio. Nos grandes terópodes carnívoros, o sistema respiratório parecia ter dado um salto adicional. Estudos das suas vértebras e costelas mostraram cavidades e sulcos compatíveis com a presença de sacos aéreos, semelhantes aos que hoje as aves usam para ventilar os pulmões de forma quase contínua. Este desenho permitia uma troca de gases muito eficiente e ajudava a arrefecer o corpo durante o esforço, uma vantagem clara para predadores ativos que percorriam grandes distâncias ou corriam em alta velocidade. Enquanto as linhagens de grandes predadores se aperfeiçoavam, outro ramo de terópodes seguiu uma direção diferente. Corpos menores, ossos ainda mais ocos, braços relativamente longos e mãos cada vez mais flexíveis. Eram os coelurosáurios, grupo que incluiria os tiranossauros, ornitomimosáurios, tericinossauros, e dentro de um subgrupo-chave chamado Maniraptora, os parentes diretos das aves. Nestes animais tornaram-se evidentes traços que hoje associamos quase exclusivamente às aves: a fúrcula ou osso da sorte, ombros móveis aptos para bater os membros anteriores e caudas progressivamente encurtadas em algumas formas. A descoberta de sítios excepcionais na China, especialmente na província de Liaoning, revelou até que ponto esse ramo Maniraptora já estava próximo do design de uma ave. Ali surgiram pequenos terópodes como o Sinosauropteryx, cobertos por filamentos interpretados como protopenas, e gêneros como o Caudipteryx ou Protarchaeopteryx, com penas verdadeiras nos braços e cauda. Seus esqueletos os denunciavam como dinossauros não aviários, mas sua silhueta era adornada por estruturas muito semelhantes às penas modernas. Nesse contexto, o antigo fóssil do Archaeopteryx, descoberto nos calcários de Solnhofen, na Alemanha, adquiriu um significado ainda mais claro. Datado de cerca de 150 milhões de anos,
mostrava um animal do tamanho de um corvo, com dentes, longa cauda óssea e mãos com garras, mas também com asas cobertas por penas assimétricas e bem desenvolvidas. Novos estudos e tomografias revelaram detalhes adicionais. Penas especiais chamadas terciárias que preenchiam o espaço entre o corpo e a asa, e uma estrutura óssea compatível com voo ativo, embora limitado. Era essencialmente um pequeno terópode maniraptor com uma asa funcional de ave. Pesquisas recentes sugerem que o Archaeopteryx não estava sozinho. Outros fósseis jurássicos avançados, como o Baminornis na China, indicaram que as aves já haviam se diversificado em várias linhagens, capazes de voar milhões de anos antes do que se pensava, e que a origem do grupo remontava a pelo menos entre 172 e 164 milhões de anos atrás. Tudo isso se encaixava em uma visão geral. As aves não surgiram de repente, mas como a etapa final de uma longa série de pequenos terópodes emplumados, cada vez mais adaptados ao voo. Assim, a linhagem terópode mostrou duas faces complementares. Por um lado, produziu alguns dos predadores mais espetaculares da história, desde os caçadores ágeis do Triássico e Jurássico inicial até os gigantes do Cretáceo. Por outro, foi refinando um modelo de corpo leve, emplumado e de metabolismo elevado que acabou conquistando os ares. Quando o último grande asteroide eliminou a maioria dos dinossauros não aviários no final do Cretáceo, apenas sobreviveu um pequeno ramo dessa linhagem. Pequenas aves que já haviam herdado todo o legado anatômico de seus ancestrais terópodes e que continuariam voando até os dias de hoje. A origem dos ornitísquios, a outra metade dos dinossauros herbívoros. Enquanto os saurópodes se tornavam gigantes de pescoço interminável e os terópodes afinavam o corpo para a caça, um terceiro grande ramo dos dinossauros seguia um caminho diferente. Eram os ornitísquios, os dinossauros de quadril de ave, quase todos herbívoros, que acabariam dando origem a armaduras vivas, corredores com bico de pato e colossos com chifres e golas ósseas. Sua história começou de forma muito mais discreta, com pequenos bípedes de cauda longa, crânios leves e uma cabeça adaptada, passo a passo, para processar plantas duras. O que unia esses animais não era o tamanho nem a forma do corpo, mas uma série de inovações no quadril e no crânio. Nos ornitísquios, o osso púbico projetava-se para trás, paralelo ao isquio, em vez de apontar para frente como na maioria dos saurísquios. Essa configuração, que mais tarde lembraria superficialmente a das aves, liberava espaço na cavidade abdominal e permitia acomodar um intestino mais longo, ideal para a digestão de matéria vegetal fibrosa. Na parte frontal do crânio aparecia outro traço-chave, o predentário, um pequeno osso adicionado à extremidade da mandíbula inferior que sustentava um bico córneo. Esta faca frontal, combinada com dentes em forma de lâmina dispostos em fileiras laterais, permitia cortar brotos, folhas e samambaias com eficiência. Muitos ornitísquios desenvolveram ainda bochechas carnudas e superfícies ósseas ampliadas para a inserção dos músculos mastigatórios, sugerindo uma capacidade de triturar alimentos muito mais sofisticada do que a de muitos outros dinossauros. Estudos de crânios por tomografia mostraram mais tarde como os trajetos dos músculos e a articulação da mandíbula foram reorganizados para transformar esses animais em verdadeiras máquinas de mastigar plantas. No entanto, encontrar o momento exato em que esse design surgiu mostrou-se complicado. O registro fóssil do Triássico tardio mostrava a abundância de saurópodes e terópodes iniciais, mas os ornitísquios pareciam quase ausentes. Análises filogenéticas indicavam que eles já deveriam existir então. Para ajustar as árvores evolutivas, era necessária uma linha fantasma que se estendesse por pelo menos 20 a 25 milhões de anos, mas os restos eram escassos e difíceis de interpretar. Nesse vazio emergiu uma figura polêmica, o Pisanosaurus mertii, proveniente da formação Ixigualasto, na Argentina. Era um pequeno dinossauro bípedo, com menos de 1,5 metro de comprimento, descrito a partir de um esqueleto fragmentário encontrado em rochas com cerca de 230 milhões de anos. Durante décadas, foi considerado o ornitísquio mais antigo conhecido, o ponto de partida da linhagem.
Sua dentição e certos traços do cinto pélvico pareciam compatíveis com uma dieta herbívora e com a anatomia de quadril de ave. Com o tempo, no entanto, as coisas ficaram mais complicadas. Novos estudos compararam os ossos do Pisanosaurus com os de outro grupo próximo, os Silesaurídeos, dinosauriformes herbívoros que ainda não eram verdadeiros dinossauros. Algumas análises descobriram que o Pisanosaurus se encaixava melhor como um silesaurídeo avançado, uma forma de transição entre esses pré-dinossauros e os ornitisquios, do que como um membro claro do grupo. Essa reinterpretação aliviava a linha fantasma de Ornithischia, mas também deixava novamente sem um representante indiscutível no Triássico. A imagem ficou um pouco mais clara ao olhar para o Jurássico inicial. Nas formações do Lesoto e da África do Sul, apareceram esqueletos bem preservados de pequenos herbívoros bípedes como o Lesotosaurus e o Stormbergia. Eram animais leves, de cauda longa, com crânios baixos e dentição em forma de folha, sem as armaduras ou chifres de seus descendentes posteriores. O quadril já mostrava o púbis orientado para trás e outras características típicas dos ornitisquios. Por isso, muitos paleontólogos os consideraram representantes basais do grupo, talvez próximos à raiz dos neornitisquios, a subclasse que reuniria mais tarde ornitópodes, ceratopsídeos e paquicefalossauros. Ao mesmo tempo, nas mesmas rochas ou ligeiramente mais antigas, outro pequeno e ágil ramo tentava uma solução diferente: os heterodontosaurídeos. Esses ornitisquios primitivos combinavam dentes especializados dentro da mesma boca, incisivos em forma de bico, caninos aumentados tipo presa e molares com coroas complexas para triturar. Alguns fósseis da África do Sul e, mais tarde, da Patagônia mostraram crânios com presas proeminentes e mandíbulas capazes de movimentos mais complexos que simplesmente abrir e fechar. Essa dentição mista sugeria dietas onívoras ou muito seletivas, talvez com o consumo de insetos, pequenos vertebrados e vegetação dura. A distribuição desses primeiros ornitisquios reforçava a ideia de uma origem gondwânica do grupo. Muitos dos exemplares mais bem conhecidos provinham do sul de Pangeia, em regiões que hoje correspondem à América do Sul e à África. No entanto, descobertas recentes começaram a equilibrar o mapa. Na China foi descrito um ornitisquio primitivo, o Archaeocursor asiaticus, do Jurássico inicial, identificado como o ornitisquio mais basal conhecido na Ásia. Sua presença indicava que, pouco depois de aparecer, o grupo já se havia dispersado para latitudes tropicais e subtropicais de Laurásia. A partir dessa base de pequenos bípedes, o ramo Ornithischia se abriu em várias direções. Um dos primeiros a se diferenciar foi o Thyreophora, os portadores de escudo, dinossauros blindados que, com o tempo, dariam origem a estegossauros e anquilossauros. Os representantes mais antigos, como o Scutellosaurus e o Celidosaurus no Jurássico inicial, eram animais relativamente pequenos e, pelo menos parcialmente, bípedes, cobertos por fileiras de osteodermos, pequenas placas ósseas embutidas na pele que corriam ao longo do dorso. Essas armaduras primitivas desembocariam, milhões de anos depois, nas placas dorsais do Stegosaurus e nos tanques blindados dos anquilossauros. Outro ramo avançou para corpos mais esbeltos e membros adaptados à corrida, os primeiros ornitópodes. Embora representantes clássicos como Hypsilophodon ou os hadrossauros de bico de pato aparecessem mais tarde, o Jurássico inicial e médio já abrigava formas que antecipavam esse design: herbívoros leves, bípedes, com caudas rígidas para equilíbrio e mandíbulas capazes de movimentos complexos de mastigação. Esses animais exploravam a vegetação baixa e média, formando talvez grupos que se deslocavam pelas planícies em busca de rebentos tenros. Mais tarde, outra subdivisão dos ornitisquios, os marginocefálios, produziria linhagens com crânios espetaculares. Paquicefalossauros com cúpulas ósseas espessas e ceratopsianos com chifres e golas esculpidas. Mas suas raízes estavam naqueles primeiros experimentos jurássicos com o plano corporal ornitisquiano, corpos relativamente compactos, quadris com pubis retrovertido, mandíbulas robustas e crescente ênfase na proteção, seja por armaduras, chifres ou tamanho do grupo, contra predadores terópodes. No conjunto, a origem dos ornitisquios foi menos vistosa do que a de seus primos gigantes ou parentes carnívoros, mas não menos transformadora.
Onde os saurópodes responderam a um mundo de plantas abundantes, ficando cada vez maiores, e os terópodes afinando o corpo para a caça, os ornitísquios apostaram na engenharia da cabeça e do quadril. Bocas capazes de cortar e triturar com precisão, bochechas que retinham alimento e tratos digestivos longos para extrair cada fibra vegetal. A partir de pequenos bípedes discretos, construíram a metade herbívora do reino dos dinossauros.